Senhoras e senhores, hoje um programa diferente. Sair de dentro do estúdio e fazer um programa de bate-papo com um amigo em outro espaço, em outro lugar, é sempre uma alegria. Agora, estar na capital federal e ser recebido no gabinete do presidente do Conselho Nacional do SESI, que eu já considero amigo, é uma alegria muito maior. E ela se torna ainda mais pujante, mais forte, quando você tem a oportunidade de levar o SESI, o presidente do Conselho, Wagner, para todos os paranaenses, em todas as nossas emissoras, que norteiam todo o estado do Paraná e as divisas, Mato Grosso e São Paulo, onde nós entramos, presidente, com a Rádio T. Então, para a gente é uma alegria, uma satisfação, e eu começo agradecendo, Wagner. Obrigado, que oportunidade boa é essa, cara. Obrigado da gente estar aqui batendo esse papo. Falar para os paranaenses, você sabe que eu adoro o Paraná, né? Eu tenho muitos amigos no Paraná, no movimento sindical do Paraná, na sociedade do Paraná. Gosto muito de lá, já fui muito na minha vida, faz parte da minha vida. Das primeiras experiências sindicais no meu mundo sindical foi no Paraná, na eleição dos bancários, lá de Curitiba, né? Lá no início da década de 90, um frio sem tamanho, aquela Curitiba... Continua. Então, obrigado, João, pelo carinho, né? E um beijo para os meus amigos do Paraná, do Mato Grosso do Sul, todo mundo que eu conheço tanto há tanto tempo. Presidente, eu acho que é importante a gente apresentar, claro, o senhor já está extremamente conhecido, e até pelo Portal de Ponta a gente tem distribuído bastante suas matérias no Sul, mas acho que era importante as pessoas conhecerem um pouco mais do presidente Wagner, de onde é que o senhor veio, como é que... E até já vou espichar um pouquinho mais, como é que foi essa transposição, esse avanço do sindicato para o SESI? Pô, é legal isso, né? Eu sou de São Paulo, paulistano, meu bairro é o meu lugar, como diz Arlindo Cruz, né? A do Arlindo é Madureira, sim. O meu é o Sapopemba, onde eu só não nasci, João, porque quando eu nasci, como até hoje, não tem hospital. No Sapopemba, que é um bairro do interior da Zona Leste de São Paulo. Aí eu fui nascer lá no Ipiranga, né, que é um bairro maior. Sou filho de um taxista com uma dona de casa, seu Dema e Dona Santa, que já se foram, né? E de lá eu fui trilhando os meus caminhos, começando a trabalhar desde cedo, com o primeiro registro na categoria bancária, né, que eu sou bancário, fui do sindicato, da federação, da confederação, aí eu fui para a CUT, né, uma longa trajetória sindical, e aí hoje estou aqui no Conselho Nacional do SESI. Você estava num lado do balcão. É. Teve uma experiência gigantesca. É. Agora pega essa experiência e leva para o outro lado do balcão. Agora, a característica do Wagner, que nos bastidores aqui em Brasília se comenta, é a diplomacia. É a habilidade de conversar. Essa experiência agrega agora nessa nova função? Rapaz, você aprende isso no sindicalismo. O sindicalismo é uma história extraordinária. O presidente Lula é sindicalista. Por que o sindicato me trouxe o quê? A minha base é o meu sindicato dos bancários de São Paulo. Lá que eu aprendi o que eu sou hoje, me formou, né? E ali você aprende a ter diálogo, porque você faz obrigatoriamente um sindicalista, ele conversa com o contraditório, porque ele negocia com o patrão. Ele organiza a sua categoria e da organização da sua categoria você desemboca numa negociação com o patrão, que é o seu adversário, né? Então eu estou habituado a construir consensos através de estabelecer conflitos e não confrontos. São coisas diferentes, e disso nós tirarmos consensos a partir de uma discussão democrática, né? Então, acho que é esse o ensinamento que o meu sindicato me deu, né? E o que o sindicalismo me deu. Você precisa ser visto, para você ser visto você tem que se mostrar competentemente, né? E disso extrair um bom acordo. É sempre melhor um bom acordo do que uma briga que não leve a nada. Acho que é por isso que as pessoas me veem com essa capacidade de falar com todo mundo. Outra coisa, eu gosto de gente, né? Quem gosta de gente, gosta de pessoa, em geral consegue se dar bem
aonde precisa tratar com gente. Você nasceu em São Paulo, São né? Paulo, paulistano. Mas que time que você torce, Wagner? Eu achei que só tinha um lá. Não. Deve ter outros, né? Mas vamos saber. O presidente do Conselho Nacional do SESI agora vai se entregar. Porque que time que o amigo torce? O meu coração e o meu sangue correm em vermelho, preto e branco. Eu torço para um time que tem o nome da minha cidade, o nome do meu estado, time que é tricampeão do mundo, é o único time tricampeão do mundo da cidade de São Paulo, é o único time tricampeão do mundo do Brasil. O Palmeiras não é, né? Porque não tem mundial, né? O que é isso? Eu não sei o que é. Né? Meu filho meu vô Leopoldo era, meu pai Dema é, eu sou São Paulino, meu filho Pedro é São Paulino, e o meu filho já disse que o meu neto, se eu tiver um dia, vai ser São Paulino. Então, mas você me perguntou o time, o São Paulo não é um time, o São Paulo é um estado de espírito. Tá bom. É a coisa mais importante das que não tem importância na minha vida. Presidente, amo o São Paulo Futebol Clube. Teve um candidato que foi dar uma entrevista para nós na Rede T, uma oportunidade, e daí eu pedi para ele, mas e qual é o time, né, que você torce, né? Daí ele falou, não, eu torço pro Paraná Clube. Eu disse, mas... É paranista? Mas eu disse, mas o candidato, nós estamos aqui falando com todo o Paraná, como é que fica Londrina, Ponta Grossa? Não, mas Paraná Clube é em Ponta Grossa, em Curitiba. Em Ponta Grossa eu sou Operário, em Londrina eu sou... Ele disse, não podia perder. Então, eu sou São Paulino, aonde eu estiver, e com muito orgulho. Aliás, quero dizer aqui, aproveitar aqui a tua audiência, para fazer uma provocação para o presidente Lula, né? meu amigo presidente Lula, e para todos os que torcem para o outro time, que eu não me recordo bem o nome, nós vamos ter nós estamos gravando aqui no dia 16, no Morumbi, à noite nós vamos eliminar o Corinthians e vamos disputar a final da Copa do Brasil. Você não acha que você está comprando uma briga muito grande? Nós vamos ganhar do Flamengo na final. Desculpem, meus amigos gremistas. E eu quero desafiar. Eu sou gremista. O Grêmio não vai virar no Maracanã. Olha, eu acho que você está correndo um risco. Primeiro de eu acabar a entrevista. Mas eu queria dizer que eu quero desafiar. Eu sei que você vai falar com o presidente, né? Pode dizer a ele que eu quero fazer uma aposta com ele, que quais demais corintianos podem entrar na minha conta aqui. Nós vamos fazer 2 gols do Caleri, 2-0, e vamos para a final que ele gosta no dia de 16. Presidente, eu acho que esse lado humano, bacana, que eu queria que as pessoas sentissem esse lado que eu já conheço do presidente Wagner, mas eu queria agora falar um pouco mais da questão do dia a dia, do trabalho do SESI, do seu trabalho. Aonde que o SESI participa na vida das pessoas todos os dias? Ele tem que participar mais. O SESI, ele participa na vida das pessoas porque ele é muito consagrado em política de educação, são mais de 200 escolas do SESI pelo país inteiro, e saúde do trabalhador. Então, as coisas que o SESI faz, João, são de absoluta capacidade e excelência, né? Obviamente tem que ter uma alteração ou outra, mas o SESI é muito reconhecido. As pessoas querem que o seu filho estude numa escola do SESI. As pessoas querem que o seu filho tenha acessos a prestação de serviço em saúde que tem o SESI. Então, isso tudo é muito bem feito. Agora, é para pouca gente. Então, eu acho que a gente tem que expandir esse papel que o SESI tem, esse serviço extraordinário que ele faz, para mais gente que ele apresenta, né? Para mais gente da comunidade. Então, o que eu tenho discutido aqui é que, nesse meu mandato no Conselho, eu quero convencer aos meus partners, aos meus companheiros, para a gente expandir esse papel do SESI para mais gente da comunidade, em parceria com a escola pública, em parceria com o poder público, abranger mais gente com esse nível tão grande que tem as escolas do SESI e o trabalho que o SESI tem em saúde. Independentemente de ter uma relação direta com o SESI ou não, por exemplo, aquela senhora que está nos ouvindo agora lá no canto do Paraná, em Londrina, em Maringá, em Foz, uma pessoa que não tem nada a ver com o SESI pode estar fazendo parte da vida dela, já sem ela perceber. O SESI deve. Eu quero, por exemplo, o SESI quer fazer parte da vida dela, por exemplo, em programas que a gente pode ter de capacitação da rede de professores da rede pública. O SESI
pode fazer isso, nós queremos que faça, faz em alguns departamentos. João, isso que eu estou te dizendo, o SESI já faz em alguns departamentos, tá? No Rio de Janeiro, por exemplo, posso até ser injusto, né? Mas no Rio de Janeiro e em outros locais, né? Certo. O SESI, por exemplo, ele trabalha muito com a questão da tecnologia. Então, o Brasil precisa ter uma indústria muito mais desenvolvida, mas é uma indústria de primeiro mundo, que não é só produtora de matéria-prima, ela tem que ser produtora de inteligência, de tecnologia. O SESI faz isso. Então, nós queremos que isso seja feito com mais qualidade, não, mas para mais gente, né? Nós queremos levar esse papel do SESI, popularizar, eu acho que a palavra é essa. Isso é extremamente importante, do SESI e do Sistema S. A indústria com um poderio tecnológico mais forte, com tudo isso, acaba reincidindo num custo menor e automaticamente, para uma linguagem bem popular, uma comparação bem, o prato de feijão acaba chegando mais barato. O papel é isso. Se você consegue agregar valor ao produto que você está construindo, você faz com que você consiga, você faz com que o Brasil tenha maior mercado consumidor. Eu tenho falado. Para você ter mais mercado consumidor, você tem que ter uma indústria mais de porte. Você tendo mais mercado consumidor, a indústria vai vender mais, vai produzir mais. Aí o comércio vende mais. Isso faz com que o alimento chegue na mesa da Dona Maria, do seu José, mais barato. Isso alimenta as crianças, que podem ter mais capacidade bem alimentada de obter melhor, de aproveitar melhor os ensinamentos que as escolas do SESI, em parceria com as escolas públicas, podem dar. Isso é o que o presidente Lula, que inspira o nosso trabalho aqui, inclusive porque eu fui indicado para esse cargo pelo presidente Lula, tem falado a vida inteira, com extrema simplicidade. Se a criança brasileira almoçar, tomar café da manhã e jantar, e a gente tiver uma política de investimento na educação, a chave do Brasil virar primeiro mundo é a educação. E o SESI trabalha com educação. Isso tem tudo a ver com quem está me vendo e me ouvindo aqui. Nós queremos melhorar isso. Olha, a gente vê que você tem uma veia muito forte, parecida com a do presidente Lula, na questão social. E a indústria em si sempre teve também uma vocação nessa seara. Como é que a indústria hoje está vendo a política do governo atual? Política econômica? Eu vi nas suas redes sociais um pleito seu pedindo para que o juro diminuísse, entrando junto com essa luta, né, que é uma luta que foi bem encabeçada aí pela própria presidente do PT no estado do Paraná, a Gleice. Essa sinalização já da queda do juro, a indústria com o governo, como é que está essa relação? Como é que você está sentindo isso, presidente? Eu vou falar um pouco do que eu tenho ouvido, né, dos presidentes das federações da indústria, que fazem parte do conselho, de industriais, né, obviamente, de empresas importantes que eu tenho visitado. Eu fui a Braskem, eu fui a outras indústrias importantes. Espero que a gente vá ao Paraná fazer visitas em indústrias importantes também. A indústria tem se mostrado bastante esperançosa na política econômica conduzida pelo ministro Haddad e pelo presidente Lula. E o ministro Alckmin, que é o ministro da indústria, né? Você vê que você tem um câmbio relativamente resolvido, né? Você tem investimentos com linhas do BNDES para a indústria, que pode ser melhor, mas nota-se claramente uma visão desse governo que os instrumentos de crédito público têm que ser voltados para o fortalecimento da indústria. Isso é importante. Agora, falta a questão da taxa de juro. A taxa de juro é alta demais e óbvio que nós queremos desenvolver o mercado local, que a gente chama de conteúdo local. Você tem no Brasil, João, um monte de empresário que quer empreender, sério, competente, e uma classe trabalhadora muito competente, que tem que ser mais qualificada, mas já é qualificada para prestar um serviço de qualidade, fazer um produto que se diferencie. A única coisa que a indústria precisa é que ela tenha condições de competir com o mercado internacional, com as mesmas armas e com a mesma capacidade que existem em mercados externos. Então, nós queremos competir com o mercado chinês, nós queremos competir com a Europa, com os Estados Unidos, com as mesmas condições. Com a taxa de juro que nós temos no Brasil,
A indústria não tem as mesmas condições. Você não pode, nós não podemos aceitar que seja mais simples para um empresário manter o seu dinheiro aplicado nos juros, aplicado nos títulos do governo, enfim, no sistema financeiro. Nós temos que estimular que esse empresário empreenda. Para isso, não pode ser com uma taxa de juros desse tamanho. Então, o que nós estamos falando aqui não é uma benéfice para a indústria, é uma proposta de desenvolvimento para o Brasil, né? Para você tirar essa zona de conforto de quem quer apenas aplicar no mercado financeiro. Eu sei que boa parte dos empresários querem aplicar na indústria, principalmente os industriais. Câmbio funcionando bem. O ministro Haddad estabeleceu uma âncora fiscal importante que dá credibilidade para o investimento interno. A segurança do mercado internacional com o Brasil. E credibilidade e segurança jurídica. Tenho ouvido dos empresários, nós precisamos de estabilidade, nós precisamos de uma política a longo prazo, precisamos de credibilidade. O governo tem mostrado isso com a âncora fiscal, com o tratamento que dá à questão do câmbio. Agora, o Banco Central precisa entrar nisto. Eu até felicito o Banco Central pela última decisão que tomou, de baixar meio ponto na taxa básica de juros. Mas, gente, mesmo assim... Precisa mais. Precisa muito mais. Tinha condição de baixar mais nesse momento. Eu até entendo que foi uma sinalização importante, como disse o Haddad, porque também você não faz abruptamente. É que tinha que ter começado antes. Entendi. A última tomada de decisão do Copom foi correta, mas tivesse feito isso há 3 meses antes, você fazendo 0,5%, olha quanto já estaria agora. A expectativa é que chegue no final do ano com quanto? Com 10, com 11, com 12, é alto, né? Porque a economia do restante do mundo não pratica essa taxa. Então, como ela não pratica essa taxa, ela, para nós, para a indústria, ela vira uma trava muito grande. Então, eu espero que a gente veja, vamos tentar olhar para adiante, vai? Espero que essa tendência de baixa continue na questão do juro e acho que... Só essa sinalização já deu um conforto, né? Já deu né? Mas, o presidente, nós estamos conversando com o presidente Wagner Freitas, nosso presidente do Conselho Nacional do SESI. O Paraná, ele tem uma indústria pujante, que é, além da indústria, mas é a indústria do agro. Sim, né? Isso é verdade. O agro no nosso estado, você conhece bem nosso estado, Muito. Sabe das características do estado. E nesse sentido, presidente, o SESI tem condição de ter uma aproximação com esse segmento, no sentido de não só de aporte de apoio, mas desse diálogo que lhe é característico para melhorar ainda mais o nosso estado nessa seara, que o alimento hoje, o agro, pode ser a grande troca, né, que o Brasil tenha com demais países em aberturas de portas. Eu estive acompanhando o ministro Alckmin em Penha, né, lá perto de Curitiba, na inauguração de mais uma das unidades da Potencial, que é uma grande empresa paranaense de biodiesel. Sim. Né? Então, eu acho que é uma fonte importantíssima de matriz energética para o Brasil. O biodiesel, o etanol, que depois pode virar hidrogênio líquido. Então, é uma matriz energética importantíssima. O Brasil tem terras agricultáveis, o Brasil tem água doce, o Brasil tem tudo para fazer essa revolução a partir da matriz energética. O Paraná tem tudo para isso. E outra coisa, o agro existe porque tem uma indústria forte, porque não tem desenvolvimento do agro, é agroindústria. Porque sem tecnologia você não tem esse retorno que o agro apresenta. Sim. As pesquisas da Embrapa, as pesquisas da Embrapa, o maquinário disponibilizado, Sim. Porque o agro ele é moderno com maquinário moderno, com pesquisa da Embrapa, pesquisas, né, dos próprios outras entidades para que ele se torne moderno. E o agro ele tem tudo a ver com a agricultura familiar. É um momento legal para você me dar a chance. Eu vejo às vezes as pessoas fazendo uma dicotomia, uma coisa ou outra. As coisas se juntam. Convergem. Você precisa ter alimento
na mesa das pessoas. A agricultura familiar é responsável por boa parte do alimento que vai para a mesa das pessoas. Agora, o agro também, né? Em grande escala, porque você alimenta o gado, alimenta com ração, que são subprodutos do que você construiu, por exemplo, através do agronegócio, né? Então, eu acho que nós podemos fazer as duas coisas. O agronegócio no Brasil já é extremamente importante, temos que desenvolver a agricultura familiar. Então, aqui, as empresas que fazem parte, né, que estão representadas aqui no Conselho do SESI, fazem as duas coisas. Eu acho que nós podemos fazer bem, não tenho dúvida nenhuma. A reforma tributária, que já aconteceu e que teve um avanço e que ainda falta, né, ainda avançar mais, foi um dos temas bastante abordado pelo senhor. Sim. O senhor já está contente com a reforma do jeito que está? O senhor acha que a indústria está feliz com isso ou espera mais? A pergunta é a seguinte: para que reforma tributária? Para aumentar a arrecadação do Estado para que ele possa devolver em políticas públicas. A reforma tributária, e eu achei extraordinária a realização da primeira parte dela, respondendo a sua pergunta, mas obviamente que ela tem a segunda parte, que é a tributação dos dividendos, porque você não pode ter a tributação da renda e do salário. O Brasil é a contramão da história. O Brasil, em vez de tributar o dividendo, ele tributa o salário, tributa a renda, tributa a produção, indústria. Então, nós queremos que a tributação dos dividendos, ela deve vir para aumentar a arrecadação que o Estado tem que ter para redistribuir em benfeitorias nas áreas sociais. Não é só para beneficiar a indústria. Fazendo uma reforma tributária onde todos participem, aumentando a arrecadação, melhora a vida da população, aumenta a massa consumidora. Isso ajuda a indústria a produzir mais e o Brasil a desenvolver-se mais. A reforma tributária, e eu tenho ouvido isso do ministro Haddad, ela não vem para punir ou corrigir distorções num debate ideológico. Ela tem que vir para aumentar a arrecadação. Ela tem que ser eficaz. Eficaz para aumentar a arrecadação do Estado, para que o Estado invista corretamente em políticas públicas. Então, ela tem que desonerar a carga tributária nos trabalhadores, tem que desonerar a carga tributária em quem produz e aumentar a carga tributária em quem não paga imposto ou paga menos que deve. Agora, ela não é uma disputa em quem vai perder mais, e sim ela tem que ser uma proposta para que todos ganhem, aumentando o bolo da arrecadação para distribuição em política pública. Presidente, o senhor já foi professor, presidente? Eu sou sindicalista e já Mas fui não, professor. a didática, eu gosto de te ouvir, porque você tem uma didática de explicação que as pessoas entendem. Que eu sou um professor frustrado. Né? Eu sou um professor frustrado, eu já dei aula. Mas né? Eu não sou professor, mas lá, quando eu era lá do meu bairro, no mais importante do mundo, é o Sapopemba, certo. A gente fazia alfabetização de adultos, já lá em discussão com a Igreja Católica, e eu já estudante, né, fazia isso. Né? Legal. Agora, o Fernando Haddad fala uma coisa que é muito importante, eu não sei se você já ouviu isso dele. Né? O que é ser professor? É o dom de ensinar, não é de deter conhecimento. É diferente. Porque tem muita gente, né, que a gente conhece que é muito e não inteligente, sabe não consegue ensinar. expressar. Né? Saber ensinar é uma questão importantíssima. O Haddad fala muito isso. Eu consigo ensinar qualquer criança que você colocar na minha frente, ou qualquer jovem, ou qualquer adulto. Então, o que eu acho que o Brasil tem que trabalhar muito é a educação. Agora, a educação é capacitar os professores para que eles consigam saber ensinar as crianças, os adultos. Isso eu acho extremamente importante. E teria a condição de estar numa sala de aula e saber que o armário da casa está bem abastecido, que a criança, o filho dele que está em casa esteja bem cuidado, né? Sim. Mas, presidente, eu fiz uma visita esses dias e veja que dado interessante. O Paraná
saiu uma matéria que o Paraná é um dos estados com melhor qualidade de vida do Brasil. E eu fiz uma visita ocasionalmente, agora surgiu essa lembrança para passar para o senhor. Eu fiz uma visita numa indústria, uma fábrica de caminhões em Ponta Grossa, lá no interior do Paraná, que é uma maravilha, DAF Caminhões, e o presidente me mostrou a fábrica, passamos pelo refeitório, maravilhoso, todos aqueles funcionários felizes, comendo um refeitório bonito. Aí fomos para um lugar, eu escutei uma música. Eu disse, o que é essa música, presidente? Ele me disse, essa música é o coral da DAF ensaiando. Eu cheguei lá, tinha uns 40 funcionários cantando num coral maravilhoso. Aí está o resultado da qualidade de vida da pesquisa que colocou o Paraná com a melhor qualidade de vida na indústria. Porque todas elas têm esse... Até pelo trabalho dos sindicalistas e exigir seus... Né? Bacana isso, né, presidente? Você ter essa... Qualidade de vida tem algumas características de qualidade de vida, né? Algumas coisas que apontam qualidade de vida. Uma delas é você ter um emprego decente e sério. O Brasil carece de mais empregos decentes. Que te respeite. Que te respeite. Né? O Brasil teve uma pandemia trágica, o mundo, não o Brasil. Né? E você vê que aonde você tinha emprego decente, sério, com carteira assinada, e vou repetir, com carteira assinada, onde o empresário respeita o trabalhador, o empresário tem muito mais retorno, ele tem muito mais lucro. Né? E o trabalhador, quando ele é bem tratado, isso não é por benefícios, né, e sim o trabalhador em geral conquista isso, né, ele também rende e produz muito mais, fica menos doente. O trabalhador ele não tem que trabalhar contente. Contente, as pessoas devem estar contentes, mas desde que ele seja respeitado. E o que eu tenho falado muito aqui para o empresariado é que isso, para mim, é política econômica, é política de empresa, é gestão. Não é bondade, e sim é investimento numa mão de obra para que ela fique qualificada, porque ela vai lhe dar mais retorno. Ela lhe dando mais retorno, você vai produzir mais, vai lucrar mais. Uhum. E é isso que eu acho importante. Você está dizendo da DAF, né? Agora, tantos quanto os outros empregos no Brasil já não são assim. O Brasil precisa ter empregos de qualidade, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que isso melhora a vida das pessoas. Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade que quando fiz a visita na DAF, comentei ao presidente Gambim, disse a ele que estaria fazendo essa entrevista contigo, ele me disse, João, eu gostaria de convidar o presidente do Conselho Nacional do SESI a nos fazer uma visita. Então, simbolicamente, eu vou te entregar uma caneta da DAF e te convidar para que você visite a DAF Caminhões lá na cidade de Ponta Grossa. Estão de portas abertas para te receber. Só sou procurador desse convite, meramente isso. Né? Importante, mas deixo aqui esse convite. Vamos lá, vamos conversar lá com o departamento regional nosso lá, do SESI no Paraná, né? Federação das Indústrias e o departamento regional do SESI, os nossos conselheiros, né? Vamos, se pudermos ir, vamos construir uma agenda e vamos levar os conselheiros regionais do SESI lá do Paraná, se o presidente assim estender o convite, para que a gente faça uma boa visita e saia com bons fluidos para fazer uma boa política. Que bom. Presidente, eu estou acabando o meu horário. Eu marquei 30 minutos de entrevista com o senhor. Essa entrevista vai para o ar um dia antes do Dia dos Pais. Sim. Os outros 30 minutos dessa entrevista serão feitos pela minha filha, vai me entrevistar. Que lindo. Uma surpresa que eu não sei o que vem de pergunta. Mas você já está chorando aqui. Quando ela for te entrevistar, você vai conseguir responder? A minha filha Giovana e a minha filha Graciela vão me entrevistar nos outros 30 minutos. Para o Paraná inteiro foi uma coisa que a produção entendeu que seria legal. E eu quero encerrar esse bate-papo com a gente pedindo para você o seguinte. Você imaginava a alegria de seu pai em outra instância
tá te vendo num cargo tão importante, merecido pela luta, pela história de vida. Como é que tá esse coração desse pai lá de cima olhando pro filho e dizendo: pô, meu filho Wagner, você era um cara assim, assim, e hoje você tá nesse lugar. O seu Dema era taxista, São Paulino, né? Negro, né? Sujeito decente. E que eu me lembro, João, a primeira vez que o meu nome saiu no jornal. Ele era vivo. Ele era vivo. Meu pai morreu há 2 anos, com 80 anos. Ele lia, né, o jornal que saiu uma reportagem minha, né? E ele enquadrou, ele pegou aquela reportagem, naquela época ainda, saiu em 91, né? Ele pegou, cortou, né? Enquadrou. Mandou enquadrar, colocou no carro dele, né? E ele mostrava para os taxistas da rodoviária: esse aí é meu filho, esse aí é meu filho, esse aí é meu filho. Foi uma coisa assim extraordinária, né? Meu pai, um homem duro, né? Acho que os da geração dele todos eram, né? Mas chorava cada vez que me via. Mas você não precisa, para você dar orgulho para o seu pai, você não precisa aparecer na televisão. Nem todo mundo vai ter essa visibilidade que ocasionalmente eu vim a ter por oportunidades que o meu sindicato me deu, que os trabalhadores me deram. Mas trate bem seu pai, isso é uma coisa importantíssima. A família é uma coisa extraordinária. Todas as famílias constituídas da maneira que cada um democraticamente achar que tem que constituir, mas é importantíssimo isso, o Dia dos Pais. Eu acho que hoje os pais, João, nós somos pais melhores que foram os pais da gente. E eu acho que os nossos filhos serão pais melhores que a gente é. E eu fico muito feliz e orgulhoso, né, de ter podido deixar meu pai tão feliz com o meu trabalho, mas ele me deu a base, que é a honestidade, né? Eu só posso te dar uma coisa, filho: estudo e o meu nome. Eu espero que você honre ele. Eu acho que a gente tem feito E você está isso. honrando, Wagner. O Brasil está vendo. Isso é importante. Né? O Estado do Paraná está nos ouvindo. Está honrando. Eu sou um crítico, muito crítico da política, das coisas, sabe? É a minha veia desde o tempo de faculdade. E eu posso te dizer isso, que você está honrando de uma forma maravilhosa. Parabéns, continue o teu trabalho. Eu acho que a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo é feliz. Então, acho que é isso que as pessoas esperam, né? Quando as pessoas chegam a esses cargos importantes, que coordenam, que ordenam, que dão possibilidade de uma vida melhor para todos. Então, parabéns, conte com a gente. Paraná te espera lá. E parabéns a todos os membros do conselho, né? Muito importante. E a gente está à disposição. Talvez agora já que amanhã é Dia dos Pais, tá os dois aí lá, né? Se encontraram lá, o meu, o Arlindo, com o teu, dizendo assim: viu como o Piá entrevistou o teu ontem, né? Que assim seja, né, meu presidente? Cara, brigadão, tá? Obrigado por esse momento tão doce, legal, tão delicado. Obrigado, João. Legal. Próxima entrevista com o presidente Wagner vai ser talvez lá no Paraná, numa mesa de bar, tomando um quissuco, batendo papo, que é muito legal falar com o Wagner. Muito legal, tá? A todos vocês, muito obrigado. Nós voltamos daqui a pouco para continuar o nosso ponto de vista de hoje na RDT de Rádios. Até daqui a pouco.